Vou tratar da questão da educação feminina entre o modelo monástico e o modelo congreganista, ou seja, uma questão fundamental no interior sempre da vida consagrada, neste caso feminina, entre finais do século XVIII, portanto finais do Antigo Regime, e o início do século XX. Portanto, um tempo de candentes reformas, revolução também, renovação também, a vários títulos, político, social, moral, religioso, naturalmente. Ainda que, na sua essência, destinados a acolher a vida religiosa sob régula, os mosteiros abriram-se ao longo da sua centenária trajetória a estados e dimensões outros da existência das mulheres. A observância da clausura estrita não obstou a que grande número de educandas habitasse dentro de certos limites e condições os cenóbios, aí recebendo instrução considerada então adequada ao seu género. No Portugal da época moderna, o reforço da clausura monástica contrariou a tendência que se difundia em diversas partes da Europa para a fundação de institutos de vida ativa consagrados à educação feminina, o que no país apenas viria a ter lugar e com impacto relativamente ténue a partir de meados do século XVIII. O iluminismo e a ambiência mental, social e política que respaldou a reforma religiosa do século XIX, ao contestar os méritos da vida contemplativa e ao exaltar o papel da educação na construção da sociedade, inspirou uma proposta precoce de abertura dos claustros à instrução das jovens neste caso, proposta que, no entanto, jamais foi executada, como iremos ver. O projeto de instrução pública de matriz laica que o liberalismo, nas suas diversas declinações e desinências, viria seguidamente a promover, não obliterou o relevo nesse campo assumido pelas ordens religiosas, vindo mesmo a reconhecer o seu ascendente. Haveria, pois, que aguardar pelo advento das congregações de vida ativa, entre meados de 800 e a centúria sucessiva, para se ver concretizada uma necessidade havia muito pressentida no todo social. Considerada a evolução enunciada, várias questões emergem, dentre as quais, no que tange à educação feminina, que nexo se estabelece entre a configuração monástica e congreganista, ou seja, até que ponto o universo monástico, da clausura, se perfilou como padrão organizacional deste logo para os vindouros institutos de vida ativa, e até que ponto os institutos de vida consagrada, sejam monásticos, sejam de vida ativa, num contexto de afirmada secularização e laicização, se apresentaram também como paradigmas autorizados de educação feminina. Na sua diversidade de carismas, contextos fundacionais e formulações regulamentares, o mundo cenobítico feminino viu-se percorrido ao longo da época moderna por um ideal central de matriz místico-ascético, assente na observância dos Evangelhos e no seguimento de Cristo. A institucionalização da clausura enquanto preceito canónico e no encalço do Concílio de Trento, meados do século XVI, a sua imposição à totalidade das religiosas, consagraram a contemplação como o mais lídimo estádio de entrega a Deus. E, em simultâneo, firmaram a dicotomia, se não mesmo clivagem, entre vocação contemplativa e vocação de vida ativa. Entretanto, as correntes de espiritualidade mística que infundiram os séculos XVI e XVII viriam a credenciar tal dicotomia, ao privilegiarem o desprezo do mundo com temptus mundi e a relação pessoal com Deus, fundada na exploração das potências da alma em detrimento da prática das boas obras. Apesar de o claustro assumar como corolário de vida perfeita, como corolário de vida perfeita,
o universo clerical feminino abrangeu igualmente um número inespecífico de mulheres, que, sob as designações por vezes fluidas de beatas, terceiras ou recolhidas, assumiam uma existência paramonástica, filiada ou não em ordens terceiras, com ou sem votos solenes. Desafiando a ortodoxia tridentina em matéria de universalidade da clausura, protagonizavam muitas vezes um estilo de vida misto, congraçando devoção e oração com apostolado social. Em rigor, essa mesma conciliação não era estranha ao tecido monástico português, em cuja diversidade se inscreveram comunidades vocacionadas, apesar das obrigações da clausura, para o ensino de jovens leigas. Referimos-nos às Ursulinas e às Visitandinas. O monaquismo abriu-se, pois, a uma variedade de estados, incluindo o laicado, sendo uma evidência a presença de educandas nos mosteiros. A inexistência de uma educação obrigatória, de uma instrução obrigatória institucionalizada, de par com a necessidade de instruir as meninas para que melhor pudessem realizar as funções a que estavam destinadas, como esposas, mães, donas de casa, ou mulheres de sociedade também, está na base desta alocação do mosteiro ao mosteiro de funções educativas. Mas não deixa de decorrer de uma permeabilidade, desde sempre existente, entre a clausura e a sociedade, cuja hierarquia se via refletida intramuros. As educandas, normalmente nobres e muitas vezes parentes até de religiosas, ingressavam no convento entre os 7 e os 15 anos, mediante licença canónica, e aí eram instruídas em matérias de doutrina cristã, normas de sociabilidade, lavores, trabalhos de agulha e outros, além de participarem de certos atos da vida da comunidade. Mas nem toda a educação, que era mínima se a entendermos enquanto literacia, se fazia em mosteiros. Diversas instituições assistenciais, como os recolhimentos, dela se ocupavam, abrindo-se a outros estratos, mais desfavorecidos da sociedade. Apesar da sua diversidade, alguns dos casos estudados, e nomeadamente para Lisboa, dão conta da sua proximidade ou mesmo de uma assimilação à realidade monástica, ou seja, nunca deixou de ser um modelo. Em alguns destes recolhimentos verifica-se a prática da clausura, de uma educação religiosa e cadenciada pelos ritmos próprios de uma comunidade religiosa e uma estrutura física que em muito mimetiza o convento. O ideário iluminista de timbre racionalista e anticlerical, em diversos autores mais do que noutros, e no seu seguimento o sistema de valores firmado com a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, viria a ferir o âmago da vida consagrada, interpondo-lhe cerrado criticismo, doravante associado ao obscurantismo, o mundo intramuros, passaria a simbolizar um corpo social destituído de utilidade, aqui está um grande conceito do iluminismo, a utilidade, alheio às virtudes cívicas, opaco às luzes da razão e contraposto ao progresso. A educação ergueu-se então como instrumento de emancipação e perfectibilidade moral e cívica do indivíduo e de progresso e transformação da sociedade. Os pensadores iluministas, não vou aqui citá-los, advogaram uma instrução laica escorada na razão e aberta à ciência, acessível a todos e entendida como direito universal e dever do Estado. No campo da educação feminina, vários contributos foram dados, seja na defesa propriamente dita de um acesso à educação, seja na defesa mais genérica da dignificação da mulher enquanto ser humano e da valorização do seu contributo cívico enquanto educadoras e, portanto, transmissoras de valores e instrumentos privilegiados de ordem e moralização coletiva. Não diretamente na decorrência do movimento iluminista, mas de alguma forma associada a ele no ideário de promoção educativa, dá-se a instalação em Portugal, a partir do século XVIII, de duas ordens religiosas consagradas à educação. A Ordem de Santa Úrsula,
fundada por Santa Ângela de Merici, no século XVI, em Brescia, Itália, fortemente influenciada pelos jesuítas, e a Ordem da Visitação de Maria, fundada por Francisco de Sales e Santa Joana de Chantal, que veio para Portugal pelas mãos do oratoriano Teodoro de Almeida, que lhes redigiu os estatutos, esse sim, expoente do iluminismo católico português. Assim se introduz no contexto monástico uma proposta de estudos estruturada que, neste caso, conjuga formação religiosa, literária e artística. Há algumas diferenças, há algumas nuances que diferenciam ambas as ordens. As Ursulinas estabeleceram-se em diversos colégios. As Visitandinas estiveram mais adstritas ao mundo da nobreza e tiveram um só colégio em Lisboa, na Junqueira. Portugal não seria, evidentemente, impermeável aos ventos da Ilustração, cedo manifestando uma tendência anticongreganista, vertida essencialmente na adoção de uma política secularizadora de longo prazo, que perpassou diversos reinados e interceptou conjunturas político-religiosas nem sempre consonantes. No reinado de Dona Maria I, por direto influxo da França, instituía-se uma comissão, a Junta do Exame do Estado Atual e Melhoramento Temporal das Ordens Religiosas, que se propunha obviar ao estado deficitário em que se encontravam as casas regulares e da qual brotaria, em 1830, um plano e regulamento das religiosas, que é muito pouco conhecido, e um outro paralelo relativo aos religiosos. Nesta dá-se a abertura dos conventos, esta tão aclamada utilidade. Precisamente provia de quê? Da educação, da atividade educativa. Determinava então que as religiosas se tornassem beneméritas do Estado e da Igreja, portanto, complementares à ação também do Estado, esta ação cívica, e quase que subsidiárias também, cooperando para a prosperidade pública. E então os conventos deveriam destinar religiosas, enquanto mestras, para que ensinassem à gente moça do seu sexo as prendas e artes que lhes são próprias, mandando-se construir em todos os conventos uma casa de tal maneira em que possam as religiosas ensinar todas as raparigas que da parte de fora concorrerem. É um projeto interessantíssimo que infelizmente não foi executado. Nesta abertura há instrução pública de jovens, pressente-se, no entanto, uma solução de continuidade em relação a realidades pré-existentes, com uma configurada pelas educandas e pela existência de ordens, ainda que de peso residual, visitandinas e ursulinas, especialmente vocacionadas para a educação. Durante o triênio vintista, e no âmbito de uma efêmera, porque tudo foi efêmero na altura, Comissão Eclesiástica da Reforma, um decreto de 1822 repisava a incompatibilidade essencial entre os fundamentos do monaquismo e os do Estado liberal, preconizando a progressiva secularização das comunidades religiosas e ditando-lhes por essa via um lento, mas inexorável fim, o que viria a ser retomado e consumado com a definitiva vitória liberal em 1834 e com o decreto revolucionário de Joaquim António de Aguiar, de 30 de maio, que suprimiu por completo as casas das congregações religiosas e determinou a incorporação dos seus bens na Fazenda Nacional. E já estou quase a terminar. Não obstante a política secularizadora liberal, que estará na base da criação de uma comissão de instrução pública e da ideação de uma reforma do ensino, que só avançará mais tarde, com Passos Manuel e depois, sucedem-se, remontando aos finais do antigo regime, diversas propostas, são propostas esparsas, encontrei-as aqui no Arquivo Histórico Parlamentar, não, penso que sim, diversas propostas de criação de casas de educação para meninas, apresentadas maioritariamente por particulares, laicos ou eclesiásticos, são efetivamente arredadas de uma ideia de uma rede escolar pública que o regime liberal
no entanto, entendia fomentar, e não deixam, ainda que uma leitura muito superficial, porque não houve tempo para mais, de dar nota da atinência a um paradigma religioso, e nomeadamente monástico, mesmo no que respeita à formação das mestras. Veja-se, as mestras deveriam ser encontradas em escolas localizadas em conventos. Não era só a educação dada às meninas, eram as próprias mestras que deveriam provir destes conventos. A dilatação do prazo de extinção auferida pelos cenóbios femininos deu aso a um interessante processo de resistência moral e institucional que haveria de consagrar uma espécie de criptocongreganismo, pelo qual, oficiosamente, a vida subrégula, em alguns casos, se manteve. Apaziguada a crispação anticongreganista, foi permitida a instalação de institutos de votos simples, as congregações, consagrados à vida ativa, e toleradas, por outro lado, formas encobertas de vida monástica feminina. Não me vou expandir neste ponto. Entre 1833 e a República... 5 minutos, por favor. Sim, estou já terminando. Divisa-se, portanto, um mapa religioso feminino ambíguo, híbrido e até contraditório, com existência de mosteiros que mantêm a clausura, a admissão de noviças e a emissão de votos, e, paralelamente, diversas comunidades religiosas encobertas sob formulários organizacionais aparentemente seculares e, finalmente, todo um mundo novo de instituições de vida ativa, muitas das quais estrangeiras, vocacionadas maiormente para a educação e assistência sob diversas das suas formas. Foi tentando obviar a estas irregularidades que um decreto de 1901, do punho do ministro Índice Ribeiro, legalizou, entre aspas, as comunidades religiosas existentes mediante a sua assimilação ao modelo de organização secular. Da aplicação desse decreto viria a resultar, num período que se estendeu até à República, a autorização de 56 associações, 47 das quais femininas. Para terminar, a articulação entre vida religiosa feminina e educação conheceu, entre a época moderna e a transição para a contemporaneidade, uma evolução significativa, pautada por eixos de continuidade e expressões de renovação. Desde cedo, a clausura monástica acolheu a atividade educativa, ainda que informal e caldeada com a vida religiosa, abrindo-se à presença de educandas. E casos houve em que os próprios cenóbios criaram ou mesmo se converteram em institutos de educação. Apesar da secularização e das sucessivas reformas mais ou menos abruptas que a afirmaram, a realidade monástica manteve-se para a sociedade e para o Estado, como matriz moral e organizacional no plano educativo. Na sequência da extinção das ordens, a resistência interposta pelas comunidades religiosas desafiou o seu enquadramento institucional, colocando lado a lado vida contemplativa e vida ativa e, por vezes, intersetando, seja pela convergência de finalidades, o ensino, seja pelo o reaproveitamento do património edificado, doravante alocado, parte dele, às novas congregações. Fundadas a partir do século XIX, responderam estas últimas ao vazio a vários títulos deixado pela supressão das velhas ordens, e não deixando de assumir eixos de continuidade escurados na tradição histórica, afirmaram um novo modelo de espiritualidade, centrado na missão apostólica, acolhendo a escuta e a leitura dos sinais dos tempos. Muito obrigada.